Uma manobra cavilosa do governo conseguiu desviar parte da atenção das barbaridades pronunciadas nessa reunião de ministros com o presidente Bolsonaro do dia 22 de abril, finalmente liberada esta tarde. E se trata de uma nota do general Heleno, Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete Institucional da Presidência da República. O que diz? A apreensão de celular de Bolsonaro pode ter consequências imprevisíveis. Era uma ameaça lá ao Supremo, que queria pegar o telefone do Bolsonaro e também de seu filho Carlos Bolsonaro para fazer diligências. O mesmo Supremo que tinha evitado apreender o celular do Moro. E aí se plantou a confusão, que é o que o governo sempre tentou fazer para atabalhoar, para atrapalhar qualquer fato político que venha a comprometer a estabilidade do Bolsonaro. A análise política, o que importa é o que foi pronunciado nessa reunião. Algo que a República, nos seus 100 e tantos anos de existência, jamais havia presenciado. Reunião tão barraqueira, tão baixo nível e tão conspiratória contra as próprias instituições republicanas. Vejamos aqui alguns itens neste resumo do jornal O Globo, do site do Globo, para depois analisar aquela nota do general Heleno, uma nota que se pretende golpista e é golpista na realidade, mas que na verdade foi para assustar, como parece ter assustado os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vejamos aqui. Eu quero todo mundo armado, disse Bolsonaro em cobrança a Sérgio Moro. Olha aí. O presidente querendo levantar a população ou os grupos paramilitares para se armar e com as armas pessoais fazer, claro que justiça própria contra as atitudes dos prefeitos e governadores que estavam desobedecendo ou não tomando conhecimento das orientações do Palácio do Planalto para abrir a economia em plena pandemia. E aí também tem algumas coisas neste item aqui, que são vários, não é? Que são altamente preocupantes, principalmente quando o presidente da República diz que uma população armada jamais será escravizada. Quer dizer, uma população armada por grupos, claro, de paramilitares, porque a população no todo jamais seria possível armar a população, inclusive por falta de armas, e também do desinteresse das pessoas que não gostam de armas. A imprensa tem focado na questão do Moro para tentar, não é, pegar o Bolsonaro, dizendo que ele interferiu na Polícia Federal. Aquilo é uma questão bizantina, porque cada um vai ter a sua versão. Agora, o importante é que a imprensa se esquece de abordar que é essa natureza subversiva, tanto do presidente da República quanto dos seus principais ministros, a começar do ministro da Educação e do ministro da Economia, que quer vender a qualquer preço o Banco do Brasil. Vamos aqui para esta outra preciosidade dessa reunião. Aqui é o ministro da Educação que diz:
por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, disse Weintraub, ministro da Educação. Já o ministro do Meio Ambiente, Salles, sugeriu que o governo aproveitasse a pandemia para ir passando a boiada no meio ambiente. Na reunião, Bolsonaro chama Dória, Witzel e Arthur Virgílio de bosta e estrume. Mais uma farsa desmontada, diz Bolsonaro após a divulgação do vídeo da reunião ministerial. Aí, Bolsonaro, eu acho que você não tem razão, porque nesse momento a repercussão dessa entrevista, que vai se prolongar por meses e talvez anos, se não der na sua decapitação, aí você vai ver que não era propriamente uma farsa que a imprensa estava levantando quanto à natureza dessa reunião altamente antirrepublicana. Celso de Mello pergunta a demais ministros do STF querem adotar medidas contra Weintraub. Não vou esperar minha família, o amigo meu, afirma Bolsonaro na reunião gravada. Tem que vender essa porra logo, diz Paulo Guedes sobre o Banco do Brasil. Agora vamos à história dessa nota oficial do ministro da Segurança Institucional, General Heleno. O General Heleno é um general de exército. Ele está de pijama. É um daqueles generais, os 3 generais do Palácio do Planalto, e uma infinidade de oficiais generais distribuídos aí por todo o governo, inclusive o Ministério da Saúde, que foi quase que integralmente ocupado por generais, coronéis e demais militares. Então, essa nota do ministro Heleno veio um pouquinho antes da esperada divulgação dessa reunião, do teor, do conteúdo, do vídeo dessa reunião do dia 22 de abril, que todos esperavam ser explosiva. Mas aí essa manobra do governo acabou funcionando porque, para inclusive amainar os ânimos que estariam muito mais exaltados não fossem essa nota oficial do general Heleno. Na verdade, aquilo respondia a um ato, a meu ver, um ato inábil do ministro Celso de Mello, que acabou depois tentando se justificar em nota oficial, dizendo que não queria apreender os celulares do presidente e de seu filho Carlos Bolsonaro, o Carluxo, porque, na verdade, o ministro apenas estava dando um despacho a uma solicitação da presidente do PT e outros partidos políticos que pediam a apreensão desses celulares. E ele, despachando isso, mandava a apreciação do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que logicamente não iria aceitar aquela que seria uma sugestão do ministro Celso Mello. De qualquer maneira, o governo se precipitou e deu uma enquadrada no Supremo Tribunal Federal. Esse é o termo exato que a gente chama em política, que é enquadrar o Supremo, porque o Supremo estava realmente indo além das suas competências, né? Como tem mostrado as suas últimas decisões, inclusive interferindo abertamente em governos, que não é só o do Bolsonaro, foi o da Dilma, quando tornou nula aquela nomeação do ministro Lula da Silva para a Casa Civil. Bom, mas vejamos aqui o que diz a nota. Ao comentar pedido apresentado por parlamentares da oposição, ministro afirmou
que há uma tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes. O presidente compartilhou a nota, provavelmente nas redes sociais. O ministro do Gabinete Civil, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmou nesta sexta-feira que apreender o celular do presidente Jair Bolsonaro seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e interferência inadmissível de outro poder, e que poderá ter consequências imprevisíveis. Está aí a ameaça do ministro, não é? O que seria essas consequências imprevisíveis? Claro que o presidente não entregaria o seu celular e muito menos o carluxo. E o que aconteceria? O que o Supremo iria fazer? Este que é o problema, porque a gente deve também recordar o papel do Supremo na conjuração contra a Dilma Rousseff, na ascensão do Michel Temer e na eleição do Bolsonaro para presidente da República. A gente sabe que lá no Supremo tinha um representante do alto comando do Exército, que acabou sendo o atual ministro, o ministro da Defesa, o general, sim, um general do alto comando do Exército, Fernando Azevedo e Silva, que foi contratado pelo então presidente, e hoje ainda presidente, ele vai deixar só em setembro, do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli. Lá estava o Fernando Azevedo como assessor militar. Para quê? Para que o Supremo precisa de um assessor militar? Era justamente aí na preparação do golpe contra a Dilma, né? E que resultou também, não esqueçamos, no governo desastroso do Temer e no ainda mais desastrado governo do Bolsonaro, para não falar na prisão do Lula, para justamente possibilitar a eleição do Bolsonaro. Olha, está aí. Então ninguém é santo, ninguém é anjo nessa história, não é? E o pior é que quem cabe pagando por tudo isso é a institucionalidade. Pelo menos até a eleição do futuro presidente, que, se tudo correr bem, ocorrerá em 2022, quando termina o mandato do atual presidente Bolsonaro. Mas até lá a população terá condições de ser melhor esclarecidas sobre o que realmente se passa na política.